Método de exibição, olha só. Padrão, o orçamento é gasto de maneira uniforme ao longo do tempo. Ou acelerado, o orçamento é gasto mais rapidamente. Isso pode fazer com que o seu orçamento se esgote mais cedo. É igual no Facebook isso. Tá? A gente tem essas duas opções. O padrão ele vai diluir durante todo o período da campanha que você selecionar, né? E o acelerado vai tentar entregar mais rápido os teus anúncios. Obviamente você vai pagar um pouquinho a mais para aparecer e o teu orçamento vai ficar escasso mais rapidamente, tá? Pode ser que faça sentido você utilizar o acelerado, por exemplo, numa promoção, sei lá, relâmpago de fim de semana que você quer fazer, vai. E aí você fala, cara, vamos meter bala aqui, acelera esse processo para a gente entregar o maior número de anúncios possível, né? Para tentar fazer o maior número de negócios possível. Uma Black Friday, um Dia das Mães, né? Um Dia dos Pais, Dia dos Namorados, datas mais sazonais assim, pode ser que faça sentido você utilizar isso. Mas na maioria dos casos, a gente acaba utilizando o método de padrão mesmo, tá, gente? Em seguida, a gente vem aqui para lances. Aqui é o seguinte, quem está começando na ferramenta, ou mesmo quem já tem alguma experiência, utiliza aí, vou falar para vocês que 90% das vezes, a métrica de cliques aqui, tá? Por quê? Nem todo negócio o Google Ads consegue acompanhar toda a jornada do consumidor para permitir que você utilize algumas estratégias de lance mais inteligentes, como a custo por aquisição, custo por conversão, alguma coisa assim. Se esse número, né, por exemplo, o custo por aquisição não for real, ele não vai conseguir te trazer resultados bons, tá? Apesar de existir, né, a possibilidade de você utilizar isso daqui. Da mesma maneira que se você chegar aqui e limitar o lance máximo do CPC, e esse lance máximo que você está disposto a pagar está abaixo da média do mercado, o teu anúncio nem aparece, tá? Então assim, antes de repente limitar esse lance máximo, o que é legal fazer? Configura a campanha, espera o Google fazer a análise dela e assim que ele mostrar as estimativas de lance, né, para as palavras que você definiu, tudo direitinho, se por acaso você quiser, você vem aqui e estabelece esse lance máximo, tá? Se não, deixa de repente até no automático no começo para você perceber quanto está sendo necessário você investir para receber cliques, né, para te trazer negócio. É uma maneira de você testar isso também. E depois que a gente define então a métrica de cliques, aqui clicando nesse link, ó, você também pode selecionar uma estratégia de lances diferentes. Essa ação não é recomendada. Por quê? Muitas vezes o cara vem aqui, coloca o CPC manual, né, e desmarca até o ajude a aumentar o número de conversões com o CPC otimizado, porque ele está disposto a pagar no máximo 30 centavos por clique. Aí beleza, o Google aceita, né? A campanha vai, ele aprova, bonitinho, sem problema nenhum. Mas de repente não tem clique nenhum, é por conta do orçamento que é muito baixo. Né? O cara quer pagar muito pouco e o mercado dele é concorrido. O anúncio dele nem aparece. Normal, acontece. Se for o caso, tem que aumentar, tem que ajustar. Muitas vezes o próprio Google vai te mostrar também, quando a campanha começar a rodar, que o orçamento é baixo. Na ferramenta de diagnóstico de exibição de anúncios, vocês vão ver depois, ele mostra por que um anúncio pode estar sendo exibido ou não. Então ele explica tudo isso. Então, para começar, gente, vocês podem selecionar numa campanha teste, vamos dizer assim, né? O método de clique mesmo, né? Deixar em aberto aquela opção do lance automático, né? E aqui você pode deixar marcado maximizar cliques, para ter o máximo de clique possível, né, para a tua campanha rodar. Depois, conforme as tuas campanhas, na verdade, né, forem acontecendo, forem amadurecendo e o Google tiver dados suficientes para que você utilize bem outras estratégias de lance, beleza, pode utilizar. As de conversão, por exemplo, ele precisa que você tenha pelo menos 15 conversões nos últimos 30 dias que ele consiga computar, né, para começar a utilizar ali com um nível mínimo de assertividade. Claro que Conversão seria o quê? Conversão é uma ação valiosa que você espera que a pessoa tenha no teu site, por exemplo, né, depois que ela clica no teu anúncio. Pode ser uma venda, pode ser o preenchimento de um formulário, pode ser o clique num botão específico do teu site, pode ser várias coisas, tá? Não necessariamente a concretização da venda. Muitas vezes não é a venda efetivamente, que é a conversão, né? Oi? Uma interação. É, algum tipo de interação que você espera que a pessoa tenha. E aí, com base nisso, quanto maior esse número, né, mais a ferramenta vai trabalhar bem, tá? Tá, então o recomendado é deixar
sim. No começo, sim. Quando você não tem esses números, não adianta querer utilizar outra estratégia que não vai funcionar bem. A ferramenta não consegue te entregar os resultados que você espera, tá? O máximo que você pode fazer aqui é clicar nesse link e colocar, por exemplo, o custo por clique manual e estabelece, de repente, um número aí, 5. Só para começar e você ver. Por quê? Quando você coloca... Vou me antecipar já um pouco numa outra coisa que a gente vai ver depois. Quando você coloca um lance máximo que você está disposto a pagar por um clique, não significa que você vai pagar aquilo sempre, tá? Se eu estou disposto a pagar no máximo 10, né? E aí o Francisco faz uma campanha lá para competir com a minha e ele está disposto a pagar no máximo 6, se o meu anúncio vai ganhar o dele, obviamente, né? Por estar pagando mais, e o índice de qualidade, vamos supor que tá os dois aqui iguais, né? Porém, eu não pago 10, eu pago 6 e 1 centavo. Estou um acima do dele. Tá? O que pode acontecer num caso desse? Ao invés de ele gastar mais por de repente ter aumentado para 6 esse lance, ele vai fazer com que eu gaste mais, principalmente, por aparecer sempre na frente dele. Né? De repente eu estava lá gastando, sei lá, 3,20. Aí entrou um competidor novo que está disposto a pagar mais. Encarece a minha campanha. A dele não, a dele nem anda muito. Né? Ele vai sempre levar em consideração o máximo que o terceiro colocado está pagando. Se o terceiro colocado está pagando no máximo 2, a campanha dele vai pagar no máximo 2 e 1 para já aparecer na frente do terceiro. Então assim que vai. Quando a gente falar de CPC máximo, não significa que nós vamos pagar esse valor sempre que houver um clique. Tá? O valor do clique vai ser sempre 1 centavo a mais do que o anúncio superado por você. Isso o Google já identifica em função das palavras que você coloca? É tudo automático. Automático. Isso, tá? Esse leilão, gente, acontece em questão de milissegundos. Tá? É muito rápido. Né? O usuário faz a pesquisa, ele pumba, já coloca os resultados para ele lá. Né? Mas aí e aí a sua verba, ele vai gastar mais do que ficou delimitado? Como assim? Que sentido? Vamos dizer, você coloca lá um valor diário de 10 reais, né? E não tipo, para ele superar o concorrente, colocar o CPC máximo, não dá aquele valor. Teu anúncio nem aparece, se você não supera, tá? Teu anúncio nem aparece. Aí como é que você vai saber qual que é o valor? Ele vai te mostrar as estimativas, ele te mostra tudo, quanto que estão pagando o mínimo e o máximo para aparecer as parcelas de impressões, sabe? Quantas vezes o teu anúncio está aparecendo na parte superior, quantas vezes está aparecendo em algum lugar, tudo isso ele mostra, tá? Por aí até você já acho que vai ter uma ideia de quanto tempo teu anúncio vai ficar no ar, né? Não, isso você consegue delimitar, na verdade, com o teu orçamento, porém... Imagina que está num mercado muito concorrido, teu orçamento de 10 está aparecendo anúncio. Se a tua verba chegar no dobro, que é o máximo que ele gasta por dia, né? Vamos supor até o meio-dia. Do meio-dia à meia-noite naquele dia, teu anúncio parou de aparecer. Parou de aparecer. Entendeu? Exatamente. Isso acontece. Vou clicar aqui e mostrar mais configurações. Ó. Aqui a gente tem conversões, sei lá, configuração de conversões no nível de conta. Você, obviamente, tem que ter pelo menos uma conversão criada para poder utilizar esse tipo de recurso, né? Se não tiver, não adianta nada. Ele não vai funcionar. Programação de anúncios. Isso aqui é interessante. Tem muito lugar, de repente você fez um anúncio e tem um telefone naquele anúncio. E o cara vai te ligar. E a tua loja funciona das 8 às 6. Saiba então que o teu anúncio tem que aparecer das 8 às 6 nos dias lá determinados. Se é de segunda a sexta, legal. Determina. Ah, mas de sábado eu também abro. Você vem aqui e coloca só o sábado das 8 às 13, por exemplo. Tá? Para aquele anúncio específico de ligação, aparecer só nesses horários. Ah não, meu e-commerce, 24 horas, sem problemas. Coloca lá um anúncio 24 horas, mas não põe telefone, por exemplo. Se o cara te ligar e você não atender, o cara fica bravo. Alguém gosta de mandar mensagem e não receber um retorno logo? Ou ligar e ficar só chamando? Ninguém gosta, né? Então tenham cuidado com isso daí, na hora de vocês criarem essa programação. Rotação, otimizar, priorizar os anúncios de melhor desempenho. Por isso que a gente fala para vocês fazerem no mínimo 3 por grupo, tá? Para a ferramenta poder medir qual que vai ser o que vai ter melhor desempenho e exibir cada vez mais esse com melhor desempenho. Ah não, Gustavo, eu não quero eu quero alternar indefinidamente. Você vem aqui e seleciona não otimizar, tá? Indefinidamente ele vai sempre mostrar todos os anúncios que você fez ali, independente de ele perceber que tem um que é melhor ou não do que o outro, tá?
Nesse caso aqui, otimizar para conversões e alternar uniformemente nem estão disponíveis, porque não tem histórico suficiente na conta para fazer. Tá? Normal também acontecer isso. Em seguida, a gente tem extensões de anúncio. Isso daqui é um tema que nós vamos tratar especificamente dele mais para frente. Então não vou nem entrar